Vitória em Cristo, com o pastor Silas Malafaia. Vamos lá. Desde 2006, na calada da noite, como a gente diz, antes do recesso parlamentar, com meia dúzia de gente no plenário da Câmara, foi aprovado o projeto de lei 122. Um verdadeiro lixo moral para privilegiar uma casta, né? Isso aqui ia ficar igual à Índia. Nós íamos ter uma casta de privilegiados em detrimento de todo o conjunto social. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não quero privilégio nem para evangélico, para religioso, nem para hétero, nem para homo. Não quero privilégio para ninguém. A lei é lei, dura lex sed lex. Lei é para todo mundo. Mas o ativismo gay não são os homossexuais. Eu separo. Com seus asseclas, prepararam um projeto de lei ridículo que, inclusive, o PLC 122, a preferência era deles. Está lá no artigo 8 desse famigerado projeto. Quer dizer, eles têm o privilégio e é estendido aos outros seres humanos. Quem mandou você ser hétero e não ser homo? É o que estava lá. Fora isso, dentro desse projeto, tinha um outro absurdo. A definição de homofobia ridícula, porque homofobia é classificado na psiquiatria, é uma doença de uma pessoa que quer exterminar, matar, violentar e espancar o homossexual. Mas eles colocaram o seguinte: se você discordar deles filosoficamente, era homofobia. Se você olhou com cara feia para um homossexual e ele se sentiu constrangido, homofobia estava dentro desse projeto de lei. Isso foi uma guerra. Foi para o Senado, tentaram de todo jeito, mas diga-se de passagem, um senador, fica aqui o meu elogio, esse cara foi um leão, esse cara foi um gigante, o senador Magno Malta, evangélico do Espírito Santo. Ele ficou esperto, ficou atento e ficou monitorando para ver se havia, desculpa a expressão, alguma crocodilagem, essa é a palavra, para aprovar na surdina. Se eu não estou enganado, no recesso, pertinho do recesso de 2008, quando os senadores passaram uma madrugada toda votando, colocaram lá dentro para ser aprovado pelo voto de liderança. Magno Malta descobriu, foi aos líderes e retiraram. De lá para cá, ele acabou morrendo. Aí, nessa nova legislatura, no nascer da nova legislatura, né, dos senadores eleitos em 2010, né, quando chegou no início da legislatura, a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, ressuscitou o PLC 122. E agora, gente, eu tenho que dizer, eu não posso aqui deixar passar, o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, entrou com um projeto para retirada do PLC e ele ser apensado ao Código Penal. O Código Penal, quer dizer, depois de 40 anos, vai ser estudado a reforma do Código Penal no Senado, na Câmara de Deputados, para depois ir à aprovação da presidente. Na verdade, é que vai ter anos aí de discussão. E lá no Código Penal, não há vontade de homossexuais ou de heterossexuais, lá vai definir o que é homofobia. Ok? Lá não vai ter privilégio para ninguém. Então, o projeto foi apensado, ele foi extinto. E tem, meu irmão, verdade é verdade. Eu tenho que dizer, quero também dar parabéns ao senador Renan Calheiros, presidente do Senado, que foi macho, contrariando um monte de interesses e de pressão, botou em votação e o projeto, o PLC 122, foi extinto, apensado ao Código Penal,
aí, meu filho, é uma outra discussão e não vai dar agora para inventar um projeto maquiado para beneficiar gays. Repito, eu não quero privilégio para ninguém, nem para homossexuais, nem para heterossexuais, nem para religioso. Tá? Nós não queremos isso. Mas o ativismo gay trabalhou. Mas tem algumas coisas interessantes. Eu vou dar a lista dos senadores que votaram pelo fim do PLC 122. Eu vou dar a lista dos senadores que votaram pela permanência do PLC 122. Eu vou dar aqui o nome dos senadores que se abstiveram, estavam lá, mas não quiseram votar. E vou dar o nome aqui do senador evangélico, que caiu fora para não votar. Ok? Vai ficar no nosso portal de notícias, verdadegospel.com, até as eleições de 2014, essa lista de senadores, para você consultar. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Meus irmãos, durante muito tempo, os evangélicos ficaram alienados, eram só seres espirituais. E muita gente na sociedade quer nos alienar. Nós somos cidadãos com direito a votar e ser votado. Gente, povo evangélico, olha, eu estou repetindo, vou dizer logo aqui mais uma vez. Em 2014, o voto mais importante nosso é senador, deputado federal, deputado estadual. Mais importante do que o voto de presidente e governador. Porque é lá que se fazem as leis. Tem mais de 800 projetos no Congresso Nacional para detonar valores cristãos. Vocês não têm ideia de como o nosso voto pode mudar isso. Sabe por que o PLC caiu? A pressão legal, democrática de evangélicos, de católicos, bombardeando os senadores através de e-mails. Eu, pessoalmente, tive em audiências públicas, tive falando com senadores, por causa dessa minha guerra contra esse famigerado projeto. Tentaram tirar o ativismo gay, o meu programa do ar. Tentaram me caçar a minha credencial de psicólogo. Ganhei na primeira. Conseguiram desarquivar, estou esperando. Ganhei uma outra e estou esperando essa. Me denunciaram ao Ministério Público. Da primeira vez, o Ministério Público arquivou. Da segunda vez, o Ministério Público entrou com uma ação contra mim. O excelentíssimo juiz da 24ª Vara Federal de São Paulo mandou extinguir o processo. O procurador recorreu, está na instância do Tribunal Federal de Recursos. Vocês não têm ideia. Receita Federal... E vai por aí. Você não tem ideia da pressão que eu venho tomando. Mas graças a Deus, Deus está comigo. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra mim. Eu não sou nada, mas eu tenho um Deus que é tudo. E eu não estou aqui numa guerrinha de pastor Silas 1, ativismo gay 0. Não. Minha gente, nossos valores não estão vinculados a vitórias ou derrotas, a princípios. Quero dizer aqui, não vou deixar passar. Muitos pastores com um profetismo catastrófico, Malafaia, não adianta, Jesus vem, o mundo vai de mal a pior, então não prega o evangelho não, não combate o pecado não. E eu também quero dar parabéns, porque muitos pastores se mobilizaram, muita gente do povo se mobilizou, então parabéns a todos vocês. Isso não é o trabalho de uma pessoa, isso é o trabalho de gente. Fomos a Brasília, fizemos ato em Brasília. Mostra aí as imagens do último ato. Nós fizemos 2 atos em Brasília. 2 atos. Levamos mais de 1 milhão de assinaturas contra o PLC 122. Tem aí, ó. Vocês estão vendo as imagens. Isso aí é trabalho de uma só pessoa? A maior, depois das diretas já, a maior manifestação pública em dia de semana em Brasília. Mais de 70 mil pessoas. Vocês estão vendo aí as imagens aí. Foi a maior reunião de lideranças evangélicas já feita na história evangélica do Brasil. Isso aí é uma só pessoa? Muitos líderes se engajaram. Não vou dar nome aqui porque eu vou falhar. Eu vou falhar. A Deus seja a glória. O povo evangélico tem que entender. Jesus falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus.
exerça a cidadania. O apóstolo Paulo fala, quem tributa, tributa, quem imposto, imposto. Não vamos cair no jogo do ímpio, meus irmãos. Olha, pastor, fica dentro da igreja. Ah, ficar dentro da igreja, é? Ei, na igreja eu edifico a fé. No mundo eu manifesto a minha fé. Eu sou cidadão, não sou candidato a nada. Não serei, mas vou influenciar. E agora, preste atenção. Eu vou dar a lista aqui dos senadores, mas preste atenção. Uma coisa que eu venho falando aqui e vou provar. Eu venho falando há muito tempo aqui e vou provar. Eu fico vendo aí gente falar esse partido, demonizando o partido, sabe? Esse partido aqui é do diabo. Não vote em candidato desse partido. Nunca caí nessa idiotice. Eu voto em pessoas. Eu leio política desde 12 anos por causa do meu pai. Desde 12 anos que eu lia o Jornal do Brasil com meu pai. Eu me lembro do MDB e da Arena. Naquela época, a Arena era de Deus, o MDB era do diabo. A Arena era o partido que dava sustentação à ditadura militar. Depois, teve Lula e Collor. Teve líder evangélico, de igreja poderosa, que abriu a camisa no púlpito com o nome Collor, dizendo que esse era de Deus e que Lula era do capeta. E hoje, essa igreja é aliadíssima ao PT. Então, eu não demonizo o partido político e também aproveito aqui para dizer que eu não conheço emissora de televisão de Deus e do diabo. Eu fico vendo, meu Deus, na internet. Meus irmãos, não tem emissora de televisão de Deus ou do diabo. Depende de quem usa. Então eu vou te mostrar aqui uma relação. Os senadores que votaram pela extinção do PLC 122. Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas. Aloísio Nunes, do PSDB de São Paulo. Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso. Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba. Cristóvão Buarque, de Brasília, está sem partido. Ciro Miranda, do PSDB de Goiás. Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro. Eunício de Oliveira, do PMDB do Ceará. Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará. Jade Barbalho, do PMDB do Pará. João Durval, do PDT da Bahia. João Vicente Claudino, do PTB do Piauí. José Agripino Maia, do DEM do Rio Grande do Norte. Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. Magno Malta, do PR do Espírito Santo. Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima. Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina. Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso. Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal. Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul. Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Sérgio Souza, do Paraná. Vital do Rego, do PMDB da Paraíba. Valdemir Moca, do PMDB de Mato Grosso do Sul. E Wilder Moraes, do DEM de Goiás. Esses senadores votaram pela extinção do PLC 122. Agora, eu vou cantar a pedra dos senadores que votaram pela manutenção, isso é, eles foram a favor do PLC 122. Anota o nome deles para vocês não votarem em eleição nenhuma, ok? Então, vou cantar a pedra. Os que votaram a favor do PLC 122, para manter esse miserável, desse famigerado projeto que foi extinto. Eles votaram a favor dele. Anota o nome desses caras aí, não merece o nosso voto. Ana Rita, do PT do Espírito Santo. Antônio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo. Antônio Carlos Valadares, do PSB do Ceará. Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo. João Capiberibe, do PSB, lá do Amapá. Jorge Viana, do PT do Acre. Letice da Mata, do PSB da Bahia. Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte. Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul.
Randolph Rodrigues, do PSOL, lá do Amapá, e Roberto Riquião, do PMDB, do Paraná. Abstenção, também não merece nosso voto, não. Se omitiram José Pimentel, do PT do Ceará, e Vanessa Graziotin, deve ser Graziotin, desculpa se eu estou dizendo o nome errado, tá? Do PCdoB do Amazonas. Essa aqui tem muito voto dos evangélicos no Amazonas. Agora escute o que eu vou te dizer. Por que é que eu não satanizo o partido político? Eu digo aqui e repito, eu voto em pessoas. Sabe para quê? Para amanhã não ficar pendurado, sabe? Não ficar pendurado. Isso é, pastor, o senhor disse que isso aí era do diabo e agora está votando? Eu voto em pessoas. Então eu vou te mostrar aqui o antagonismo. Olha que coisa interessante. Ideologicamente o PT jogou pesado, direção partidária, para manter o PLC 122. Eles jogaram pesado, eles queriam a aprovação, a ideologia deles. O senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, votou pela extinção do PLC 122. Mas o senador Walter Pinheiro, evangélico do PT da Bahia, caiu fora do plenário. Eu já citei o nome dele aqui, já apoiei ele. Lamento, fico triste. Para que alguém evangélico vai para o Senado e na hora do voto entre a ideologia e a fé, ele fica com a ideologia? Isso aqui é sério. Povo evangélico da Bahia, guarda o nome dele para não votar nunca mais. Ok? Aqui não tem conversa. Eu já falei o nome dele aqui. Então agora eu estou dizendo, senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, caiu fora da votação para não votar, porque foi mais a favor da ideologia do que a favor dos princípios cristãos. Quero dizer para você que a relação dos que votaram pela extinção do PLC 122 e os que votaram a favor da permanência, quem caiu fora e quem se absteve, até as eleições de 2014, verdadegospel.com vai ficar lá, ok? Por isso que eu digo aqui para vocês, eu voto em pessoas, não sou contra partido nenhum, já votei em Lula, se amanhã eu tiver que votar em alguém do PT eu voto, se eu tiver que falar contra eles eu falo, ok? Desculpa a expressão, não tenho rabo preso, tá? Tenho moral aqui para criticar, para falar bem, para falar mal, tá? Não sou massa de manobra nem vaquinha de presépio. Não sou orientado pelo que a imprensa fala. E deixa eu dizer uma coisa, a imprensa brasileira se calou, só o Estado de São Paulo que deu destaque. A imprensa brasileira, na sua maioria, é a favor de ativismo gay, ficaram tudo calado. Ninguém falou, tirando o jornal Estado de São Paulo. Todo mundo quietinho. Ninguém falou nada sobre a extinção do PLC 122. Deixa a minha crítica aqui. Deixa eu deixar isso aqui, ok? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o Brasil. Vamos exercer a nossa cidadania. Vamos influenciar. Muito cuidado com quem você vai votar em 2014, ok? O voto de deputado federal e estadual são votos da representação segmentar, do segmento social. Nós não podemos negociar esse voto. O voto de senador é do Estado, mas temos que saber o que vai ter uma vaga por Estado. O que o senador do teu Estado pensa sobre valores cristãos, sobre ideologia? Vamos ter que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Ore por mim. Careço das suas orações. Careço.